Gente, hoje vai ser um dia um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a verdadeira santidade. Tchon, 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 tchon. A verdadeira santidade, né? E há umas 2 semanas atrás, estava conversando com um amigo muito querido que estava em outro ministério. Graças a Deus ele saiu de lá. Mas nesse ministério eles falavam que a nova... E vocês vão ver o porquê. Eles falavam que a nova, nossa igreja, a igreja de vocês, a nossa igreja, pregava a palavra pela metade. Ele me falou isso, isso me pegou. Falei, cara, sério? Ele falou, falam lá que a nova prega a palavra pela metade. Eu falei, caramba, aí eu fiquei curioso, né? Eu falei, cara, deixa eu ir lá ver que os irmãos estão pregando para eu talvez aprender com eles o que seria pregar a palavra completa, né? Falei, cara, deixa eu ir lá ver o que estão pregando. E gente, foi uma grande confusão assim, ó. Sabe aqueles, não sei se todos já viveram isso. Você vai numa igreja, tu chega na igreja confuso e a sensação é que tu sai mais confuso ainda. Foi a sensação que eu tive ao assistir a palavra. Eu me dediquei aquele tempo em ouvir toda a palavra do início ao fim, para eu não julgar de uma forma ruim. Mas foi uma palavra confusa. E a sensação que eu tive é que... E na verdade acredito que essa seja a sensação de muitos de vocês. Tem muitos ministérios, muitas igrejas que acreditam que... E gente, em nome de Jesus... Eu falo isso com o maior amor, porque eu amo todas as igrejas, tá? Por mais que tenham coisas que a gente não concorda, a gente não acha legal, eu amo, porque todos estão pregando Jesus e pessoas estão sendo salvas, amém? Please don't take me wrong, tá? Por favor, não me levem a mal, de verdade, eu falo isso com muito respeito, com muito amor e muito carinho. Eu sou grato a Deus por todas as igrejas, porque pessoas estão sendo salvas. Amém, gente? Isso é o mais importante de tudo. Eu sempre digo que cada igreja, quer dizer, todas as igrejas têm 2 grandes propósitos. O primeiro é levar a salvação através de Jesus. E o segundo, conduzir as pessoas a viver a vida que Jesus tem para nós aqui nessa terra. Então, eles estão cumprindo o primeiro. O segundo, I'm not so sure. Mas pelo menos as pessoas estão sendo salvas. Amém, gente? E... a sensação que eu tenho, assim, é que muita gente acha que uma igreja boa é a igreja que confronta o pecado na vida do crente. Tem gente que acha que a igreja boa, eu já ouvi falar que considera a nova uma igreja Nutella, que prega o que as pessoas querem ouvir. O que todo ser humano quer ouvir? Boas notícias, cara. Quem se alegra com má notícia, pelo amor de Deus? As pessoas querem ouvir boas notícias. O evangelho são boas notícias. Mas tem gente que acredita que precisa, tem gente que crê, na verdade, que precisa ser exortado para haver uma genuína transformação. E eu não sei se muitos de vocês se converteram aqui na Nova, ou se a Nova é o único ministério que vocês já frequentaram, mas eu já frequentei muitas igrejas. E deixa eu te falar que as igrejas mais rigorosas com relação a pecado e pecado, são as igrejas que eu mais vejo as pessoas fazendo coisas escondidas. Na verdade, nada muda. Na verdade, é que em lugares onde a gente ministra o evangelho, como a nossa igreja, as pessoas são quem elas são. E nós, como os pastores e líderes dessa igreja, a gente tem a paciência com todos, a mesma paciência que Jesus tem comigo. Ele esperou 29 anos para eu me converter, gente. Paciência de Jó. E tem gente que quer que a pessoa mal chegue na igreja e mude da água para o vinho. Cada um tem seu tempo e a gente precisa respeitar isso. E a gente vai ver nessa palavra, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso hoje e entender a verdadeira santidade. O que é a verdadeira santidade?
Tem gente que acha que falando sobre o pecado, falando muito sobre pecado, as pessoas vão deixar de praticar aquilo que elas fazem de errado. Tem gente que gosta de cajadada. Eu lembro que a gente fazia parte de um ministério que quando o pastor descia o cajado, a igreja gritava, fala Deus! Numa alegria, cara. Caramba, e tipo assim, eu falo por mim, ó, tá? Eu falo por mim, vou falar por mim, não vou falar por todos, vou falar por mim. Mas eu, Reginho, Reinaldo, tô brincando. Eu já dei grito de fala Deus, e não tá vendo bem não, gente. E termina se tornando um grande teatro, né? Eu tava conversando ontem com um casal de amigos também, e a gente falando sobre o momento da ceia em muitos lugares, né? Em momento da ceia em muitos lugares, só pode tomar ceia aqueles que acreditam que não estão em pecado. Gente, aí é aquela humilhação. Porque assim, tá sendo servida a ceia, aí o irmão que está servindo a ceia passa por você, aí você não pega o irmão, Ih, já sei que Reginho, essa semana deu mole. Aí é aquela humilhação, né? Aí a pessoa que está do teu lado, certamente aprontou alguma, mas está lá. Tomando a ceia, cara, como se não tivesse nada de errado com ela. Gente, olha só pelas coisas que eu falei agora aqui, eu já estou em falha, gente. Porque eu não posso ficar julgando ninguém que faz nada. Então assim, se a gente for analisar ao pé da letra, todos nós temos falhas. Eu acabei de falhar aqui no púlpito. Acabei de falhar aqui. É legal ficar falando de coisas das outras pessoas. E Deus que me perdoe por isso. Mas assim, são coisas que se a gente não conversa abertamente, a gente entra num sistema religioso que a gente não para nem para pensar se isso faz sentido ou não. Então assim, eu sei que não é legal às vezes a gente falar dessas coisas, mas são assuntos que às vezes a gente precisa falar para a gente entender e ter mais clareza. Cara, isso é sinceridade de coração. A gente tá dentro da igreja do nosso Pai, que sonda os nossos corações, que sabe toda a verdade. A gente está vivendo pela aparência, um pela vida do outro, ou a gente está vivendo um relacionamento com Deus, que sabe exatamente o que a gente está pensando e o que está no nosso coração. Sabe, a gente precisa ser uma igreja sincera de coração, cara. Por isso que eu amo a nossa igreja. Nós somos o que somos, cara. Nós somos o que somos. Todo mundo sabe que estamos todos num processo de transformação, buscando a cada dia sermos pessoas melhores. Amém, gente? Nós na Nova, em particular, eu não sei na verdade da onde que as pessoas tiraram que igreja boa é a igreja que desce o cajado no pecado, que confronta o pecado. Eu não sei da onde tiraram isso. Se souberem, por favor, me falem. De verdade, honestly. De verdade, por favor, me falem fundamentos bíblicos que mostrem que, cara, a liderança de uma igreja descer a mão no pecado e nas falhas e nas fraquezas dos membros da igreja é que gera transformação. E hoje vai ser muito um papo aberto aqui com vocês sobre aquilo que nós cremos, o porquê que nós cremos, o que nós cremos que é a verdadeira santidade e por que aqui na Nova a gente não bota ênfase em pecado. Por que aqui na Nova a gente não fica falando de domingo a domingo sobre santificação e pecado, seu pecado. Vou te mostrar o porquê que nós somos o que somos e nós pregamos o que pregamos, amém? Quando se trata de pregar o evangelho, que foi para isso que nós fomos chamados, ide por todo mundo e pregue o evangelho, né? Foi para isso que a gente foi chamado, ide por todo mundo e pregue o evangelho. Evangelho para mim é isso, gente. 1 Coríntios 15:1 diz o seguinte, Paulo falando para a igreja de Corinto, ele falando, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho,
vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, olha só, cara, Paulo estava falando assim, eu preguei para vocês um evangelho específico. Se vocês permanecerem firmes neles, vocês estão salvos, cara. Não se deixem corromper por qualquer outro tipo de pregação de evangelho que não seja esse que eu preguei para vocês. Amém? E ele continua dizendo, pois primeiramente lhes transmiti, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que são as boas novas do Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Essas são as boas novas do Evangelho. Romanos 1,16, ele fala, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso é o Evangelho. Atos 20, 24, Paulo fala, todavia, em nada considero a minha vida de valor para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, olha só, se eu fui chamado para pregar o Evangelho para vocês, me desculpa, gente, mas eu vou estar aqui de domingo a domingo pregando o Evangelho da graça de Deus para vocês. E a gente vai continuar estudando por que a gente crê que é isso que precisa ser pregado de domingo a domingo. Em Gálatas 1:8, Paulo também fala, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, o evangelho da graça de Deus, como ele falou, que seja amaldiçoado. Então, olha só, gente, eu não quero ser amaldiçoado. Amém? Então, vocês vão ter que me aturar de domingo a domingo, porque eu não quero ser amaldiçoado, cara. Eu não quero ser amaldiçoado, gente. Então, assim, porque eu não quero ser amaldiçoado, eu vou vir aqui de domingo a domingo para vocês pregar a graça, o evangelho da graça de Deus. Por que eu vou pregar todo domingo o evangelho da graça de Deus? Porque ele é poder de Deus que atua em nossas vidas. E a gente que está aqui nesse mundo ainda não fomos para a glória. O que a gente precisa? Poder de Deus para a gente viver aqui nessa vida. Amém, gente? A gente tem como ministério, a gente tem como propósito nesse ministério, todos aos domingos, fortalecer a fé de todos nós, eu me incluo, porque eu sou muito ministrado também, quando estou aqui e quando estou aí, sobre aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Então, isso é um compromisso que a gente tem aqui, de domingo a domingo, a gente crê que pregar o evangelho é sobre isso. Amém, gente? Pregar o evangelho é pregar sobre as boas novas do reino de Deus, que Cristo morreu por nós morremos com Ele ressuscitamos, nos tornamos filhos de Deus, Ele nos purificou, Ele nos santificou, hoje nós temos paz com Deus, Ele nos tornou herdeiros, co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros de Deus, recebemos Zoe, recebemos vida plena, vida abundante, quando estamos em momentos de luta, Deus é por nós, Ele é a nosso favor, Ele é o nosso Pai, Ele cuida da gente em cada uma das nossas situações. Se a gente entra em momentos de escassez, Deus Ele já está trazendo a provisão, porque Ele é o nosso Pai. Isso para mim são boas notícias. Amém? Brincadeiras à parte, eu também quero trazer para vocês, para que a gente tenha também um pleno conhecimento da verdadeira santidade. Eu trouxe citações de grandes teólogos, de alguns teólogos, e não são teólogos que são referências nossa, porque assim, é muito fácil também eu trazer referência de teólogos que já estão de acordo com aquilo que eu prego. Então eu trouxe citações de Calvino, de
Armínio, Louis Bancroft, John Owen, que são teólogos que são super conhecidos. E tem algo muito interessante, porque quem já ouviu falar de uma linha de fé arminiana e calvinista? Já ouviram falar sobre isso? Então, uma coisa que foi muito interessante nesse estudo é que, por mais que Calvino e Armínio discordem de algumas coisas, eles têm pontos diferentes com relação à santidade. A opinião de ambos é a mesma. E eu vou ler para vocês citações de alguns livros desses teólogos. João Calvino, que é a tradução do nome dele, né? Ele escreveu um livro chamado Institutes of the Christian Religion. E ele faz a seguinte citação: o homem é incapaz de se tornar santo por seus próprios esforços. A verdadeira santidade é obra de Deus no crente. Citação de Armínio, no livro Works of James Arminius. O autor da santificação é Deus. Somente por fé na palavra os corações são purificados. E o homem coopera respondendo à graça divina. Olha isso, duas pessoas que têm linhas de fé diferentes nesse ponto de santidade, eles estão em concordância. E uma coisa, só uma pausa antes de eu continuar, uma coisa que me choca é o ensino de nós precisamos nos santificar. Isso me dói, gente. Ouvir, nós precisamos nos santificar. Como assim eu vou me santificar? Se eu pudesse me santificar, Cristo não teria necessidade de ter morrido por mim. Amém, gente? E é o que esses teólogos estão falando, é somente pelo sacrifício de Jesus, somente pela fé é que o homem é santificado. Continuando, esse outro teólogo, Louis Berkhoff, no livro dele, Systematic Theology, ele fala que a santificação é impossível para o homem natural. É sempre uma obra de Deus pela fé. John Owen, no livro The Mortification of Sin, ele falou: o homem só pode ser santificado quando o Espírito aplica o poder da obra de Cristo ao seu coração. Meu Deus, gente, vocês estão vendo quantos teólogos, se tratando de santificação do ser humano, eles chegaram a essa conclusão, teólogos estudiosos, homens que publicaram diversos livros sobre santificação, eles chegaram a essa conclusão: não tem como o homem se santificar. A plena santificação, a genuína santificação, só pode acontecer mediante o poder de Deus atuando na nossa vida. Amém? Arthur Pink, não é o nosso Arthur, é outro. Ele escreveu no livro dele, The Doctrine of Sanctification, ele escreveu: o homem natural não pode ser santo. A santificação é exclusivamente obra de Deus. Robert Charles Spurgeon, no livro What is Sanctification, ele falou o seguinte: a santificação é impossível sem a graça de Deus. Perfeito. O homem não pode ser santificado por esforço próprio. E o último, Kenneth Hagin, esse sim é uma referência nossa. No livro dele, The Believer Authority, se eu não me engano a gente tem esse livro aí, né? Ele fala que a santificação é não apenas ser livre do pecado, mas também aprender a andar diariamente em vitória pelo poder do Espírito Santo. É crer que você já é santo em Cristo Jesus e viver como tal. Meu Deus, é isso que nós cremos, gente. E assim, não só nós aqui da Nova, mas, cara, muitos teólogos creem nisso, publicaram depois de muitos estudos, chegaram à conclusão que realmente não tem como o homem, por esforço humano, se santificar. Somente mediante a uma obra de Deus sobrenatural na nossa vida, transformando a nossa natureza. Amém? E o interessante é essa concordância entre todos eles.
E agora eu quero compartilhar com vocês o que nós entendemos, né? A gente viu o que esses teólogos entenderam com relação à santificação. Quero compartilhar também o que nós entendemos com relação à santificação, com base no que a gente estudou na palavra, entendendo o antes e depois da morte e crucificação, da morte e ressurreição de Cristo. Amém? E olhando para a palavra, a gente vê citações, versículos de grandes homens do Velho Testamento, falando sobre a aceitação da parte de Deus com relação às boas obras do homem que não havia nascido de novo. E eu começo com Salmos 14, versículo 2, são as palavras de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Cara, o homem, Jesus ele classificou Davi como o homem segundo o coração de Deus. Davi errou pra caramba, ainda assim Deus reconheceu ali em Davi um coração segundo o coração de Deus. Ainda assim, mesmo Davi tendo esse coração rendido a Deus, olha as palavras dele em Salmo 14, 2. Ele fala: o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Reflexo claro do homem separado de Deus. Impossível um homem separado de Deus ser perfeito. O profeta Isaías também, em Isaías 64, um grande profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e um grande homem de Deus, também citou em Isaías 64, 6, se incluindo, ele fala: todos nós somos como o impuro, e todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos arrastam. Meu Deus, gente, grandes homens de Deus no Antigo Testamento, eles entenderam que não importa. Gente, o profeta Isaías, gente, o homem dedicou, olha, não vejo Deus falando, não vejo ninguém. Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E dedicou a vida dele ao Senhor e ser usado por Deus, ser voz de Deus naquele tempo. E o que ele fala gente, as nossas boas obras são como trapos imundos diante de Deus. Não tem o que a gente faça que possa nos lavar da natureza pecaminosa que a gente recebeu de Adão. Não tem o que há de bom que a gente faça que possa mudar a forma como Deus nos vê. Porque no íntimo do nosso ser, a natureza que nós temos, vinda de Adão, é uma natureza pecaminosa. Isso eu estou pensando como se fosse Isaías pensando. Amém, gente? Não tinha como. Então, não existe uma genuína santificação se não for através do sangue de Jesus. Amém, gente? Nem os melhores homens, nem os homens que são grandes referências da palavra no Antigo Testamento, antes da morte de Jesus, nem eles mesmos se consideravam que as boas obras deles eram dignas de alguma coisa. E eu falo isso é um grande ponto para a gente meditar, porque muita gente pensa assim, a coisa que a gente mais ouve não é possível que pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que não conhecem Jesus, as coisas que a gente mais escuta não é possível que fulano, não vai ser salvo. Ele é todo correto, um excelente pai de família, um excelente marido, um excelente pai, ele é correto em tudo que ele faz, ele não xinga palavrão, eu não consigo ver defeito nessa pessoa. Olha Isaías que tinha plena consciência da nossa condição por natureza. Estou falando da natureza de Adão que nós recebemos.
Isaías, que tinha essa plena consciência, ele entendia que não havia o que ele podia fazer de bom que iria justificá-lo. E aí no Novo Testamento a gente vê Paulo dizendo o seguinte, em Romanos 3:20, ele fala: portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quando Paulo ele fala aqui sobre a lei, ele está falando do padrão moral de Deus, gente. Ele está falando da vida perfeita. Deus ele entregou todas as leis, 613 leis. A gente sabe que muitas leis são cerimoniais. A gente sabe que muitas leis são para os sacerdotes no templo. Mas Deus ensinou ali naquelas 613 leis um padrão moral para os homens, dizendo que se vocês conseguirem viver dessa forma, vocês serão perfeitos. E o que Paulo está falando aqui, que nem um homem sequer que tentou cumprir todos esses mandamentos da parte de Deus e tentar ser perfeito, nem assim ele seria justificado. Já parou para pensar nisso, cara? Paulo está falando, ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência da lei. Cara, as pessoas que estão ali tentando, dando o seu melhor em tentar cumprir a lei, nem assim ela vai ser justificada diante de Deus. Ele está dizendo claramente que nós não seremos aceitos diante de Deus com base naquilo que nós classificamos como viver uma vida sem pecados. Vou repetir isso. Paulo está dizendo claramente que nós não seremos aceitos diante de Deus com base naquilo que nós classificamos como viver uma vida sem pecado. E, gente, a religião gerou uma grande confusão no ser humano, a ponto de fazer com que homens pensem que são perfeitos por não fumarem, não beberem, eles não mentem, não adulteram, pagam seus impostos e não trapaceiam nos seus negócios, são perfeitos. Muitos crentes acham que são salvos por causa disso. E a glutonaria? Aquela colherzinha a mais que a gente não precisava comer, já está satisfeito, cara. Isso é pecado, gente. E se a gente for analisado por Deus, por conta das nossas boas obras, um julgamento ao próximo nos condenaria. Uma falta de amor a alguém nos condenaria. Uma falta de perdão nos condenaria. Estão entendendo que, de acordo com o padrão moral de Deus, sempre vai ter algo nos condenando. Por isso que ele enviou Jesus. Amém, gente? Vamos ver a história do jovem rico. Eu acredito que muitos de vocês já viram essa passagem, mas é um exemplo claro. E só voltando um pouquinho, gente, por que eu estou falando essas coisas todas? E o foco de tudo isso que eu estou falando é a frase, vocês precisam se santificar. Vamos fazer uma campanha de santificação. Oh, Deus! Essas campanhas de santificação, confesso que me pegam. Assim, como se a gente pudesse entrar no modo de uma semana, vamos fazer uma semana de jejum e oração, vamos vir aqui para a igreja todos os dias, à noite, a gente se encontra aqui. Outro dia eu vi, até mandei num grupo nosso, irmãos que estavam se encontrando na igreja às 4 horas da manhã durante a semana. Posso ouvir um glória a Deus pela Nova Church? Que vocês podem dormir bonitinho todo dia, até a hora que tem que acordar, sabendo que o sangue de Jesus lavou vocês, que vocês são lavados, são perdoados, que vocês são filhos incondicionalmente amados, que vocês são selados pelo Espírito. O Espírito de Deus habita em vocês, é Ele que te justifica, foi o sangue dele que te fez aceito. Isso não é maravilhoso, tu poder dormir toda noite e acordar só na hora que desperta o despertador para tu botar teu filho na escola, para tu ir para o seu trabalho, tranquilo, sabendo que você tem paz com Deus.
Deus tem paz contigo, cara. Isso não é maravilhoso? Meu Deus. Então, gente, eu estou falando essas coisas todas para mostrar assim, ó, que não tem o que a gente possa fazer que vá nos justificar diante de Deus. O que nos justifica diante de Deus é o sacrifício de Jesus. Amém? E o exemplo do jovem rico é um exemplo de um homem que, segundo o padrão dele, ele estava perfeito. Mas toda vez que a gente se apresenta, e o ponto é, eu me apresentar para Deus, você viu a semana de santificação que eu participei? Jesus, agora eu tenho um pouco mais de paz em crer que depois dessa semana de santificação, Jesus, se tu puder voltar no final dessa semana de santificação, eu vou estar mais tranquilo, porque eu participei da semana de santificação, eu fui toda semana, eu orei a semana inteira, vim de madrugada para a igreja, então se o Senhor voltar agora, eu vou estar mais em paz, sabendo que eu estou mais purificado e santificado. Glória a Deus, aleluia. Isso é um problemão, cara. Isso é um problemão, gente. Porque a gente está querendo mostrar para Deus que aquilo que Ele fez por nós, em Cristo Jesus, não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Deus, deixa eu me esforçar mais aqui um pouquinho, para eu me tornar melhor, para ver se você me aceita mais um pouquinho. E a gente tem aquele conceito do que a gente acha que é ser santo e perfeito. Igual o jovem rico. Vamos ler o que ele fala, o que acontece aqui nessa história, muito legal. Certo homem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Primeiro Jesus fala: por que você me pergunta sobre o que é bom? Só há um que é bom. Se você quiser entrar na vida, obedeça os mandamentos. Isso antes de Jesus morrer, tá, gente? Isso aconteceu antes dele morrer. E aí ele falou: obedeça os mandamentos. Aí o jovem perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí o santificado, santo, glória a Deus, aleluia, falou: Senhor, tenho obedecido todos esses mandamentos, disse ele, que ainda me falta em tamanha perfeição que sou? Jesus falou: pô, então faz o seguinte, se você deseja ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, entregue aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. O jovem, porém, foi embora triste, porque ele acabou de descobrir que ele é ganancioso. Ô, gente, a gente faz assim, um padrão: isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado. Eu não cometo isso, eu estou de boa. Eu sou santo diante de Deus. Porque eu acho que aqueles pecados que eu escolhi, ou que a maioria dos evangélicos escolheram, como os piores, e aí eu não cometo isso, então eu sou santo, 3 vezes santo. Cara, quando a gente é analisado genuinamente, segundo aquilo que para Deus é perfeição, Deus sempre vai encontrar falhas em nós, como Ele encontrou no jovem rico. E aí, o jovem, porém, foi embora triste, pois tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, é difícil alguém rico entrar no reino dos céus. Declaro toda a Nova Church muito rica, e entraremos todos no reino dos céus. Amém? Porque a gente não vai entrar por causa de boas obras, a gente vai entrar por causa do sangue de Jesus que nos lavou, nos remiu, nos purificou, nos santificou. Amém? Glória a Deus. Digo-lhes ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isso, ficaram muito admirados e perguntaram a pergunta do milhão: então, Jesus, quem pode salvar-se? Salvar-se. Quem que pode se salvar? Ô Jesus, você imagina, gente,
Tu imagina o Cristo, o Deus, irmão, criador dos céus e da terra, vendo a incapacidade do ser humano de se tornar perfeito e fala para o pai, eu vou lá, pai. Eu vou lá entregar minha vida a eles, porque não tem condições de homens separados de você serem perfeitos. Então eu vou lá morrer por eles. Aí o Cristo, que saiu de sua glória, se fez homem, andou conosco aqui nessa terra, no meio, cara, das pessoas que eram insuportáveis para os que se achavam santos, e ele veio e andou no meio de todos. Esse Deus que saiu da sua glória, estava no meio de todos, ouvindo as pessoas perguntarem para ele, o que eu posso fazer para eu me salvar a mim mesmo? Oh, gente, é demais. Eu acho a Bíblia incrível, assim, ó, como mostra, cara, a mente do ser humano, como a gente aprende, assim, ó, com a sinceridade do coração das pessoas, né? Um querido perguntando isso para Jesus. E ele é maravilhoso, né? Aí Jesus... Ai, cara, a Bíblia é mó barato. Eu amo, cara. Aí Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível você se salvar. Mas para Deus todas as coisas são possíveis, queridos. Mas para você é impossível, cara. Não tem condições de você fazer alguma coisa por você mesmo, para você ser aceito, para você ser salvo. Por isso que, cara, a campanha de santificação, se santifique, não dá. Isso termina nos levando, gente, e assim, ó, por favor, me perdoa, às vezes de eu brincar ou trazer de uma forma divertida, né, essas coisas que acontecem, mas a gente precisa pensar sobre isso, cara, porque muita gente confia a sua vida e a sua salvação nas suas próprias obras humanas, com o esforço humano, com os sacrifícios que eu estou fazendo. Por causa dos sacrifícios que eu estou fazendo, Deus vai me aceitar. Não, Ele te aceita por causa do sacrifício de Jesus. Amém, gente? Se formos buscar sermos justificados por bom comportamento, a lei sempre vai achar algo errado em nós. Gálatas 2,16 fala, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, ninguém é justificado por boas obras, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Amém, gente? Mas e aí, Brother Ray? Como que nós lidamos com a questão do pecado? Como que a gente lida com a questão do pecado aqui na Nova? Cara, super simples. Muito simples, gente. Romanos 6,1 diz o seguinte, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como viveremos nele ainda? Como que a gente lida com o pecado? Assim, ó. Mortos para o pecado, cara. Cara, nós fomos sepultados com Cristo. Você crê em Jesus? Todo mundo aqui crê em Jesus? Todo mundo, glória a Deus, gente. Cara, quem crê em Jesus, com Ele foi sepultado. A nossa natureza pecaminosa morreu com Cristo e com Ele nós ressuscitamos. Como nós lidamos com o pecado? Como mortos. Nós morremos para o pecado. Porque nós estamos mortos para o pecado, nós estamos libertos dele, a palavra fala isso. O Faragalli fala uma história engraçada na escola bíblica, ele falando sobre como a gente deve reagir com relação ao pecado, né? Ele falou, tu imagina num velório, tá a pessoa lá, tadinha, foi dessa para melhor, e aí chega alguém que é irado com aquela pessoa e começa a gritar no ouvido dela, você fez isso e aquilo por mim, não sei o que, eu te odeio, tal, não sei o que. O que aquela pessoa está sentindo? Nada.
Quanto que ela está se ofendendo? Nem um pouco. Qual a influência daquela gritaria e insultos no coração dela? Nenhum. Como que a gente lida com o pecado? Não me afeta. Não me abala. Amém, gente? Agora, olha só, entenda uma coisa, que nós estamos num processo de santificação. Amém? Nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza santificada, porém, o nosso espírito é novo. Nós tínhamos um espírito da origem de Adão, um espírito pecaminoso. Nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos a crer que Ele morreu pelos nossos pecados. Eu tinha uma dívida com Deus, Cristo pagou essa dívida morrendo por mim, me tornou filho de Deus, eu nasci de novo em Cristo Jesus, recebi uma nova natureza santificada. Então meu espírito é novo, porém a minha alma permanece a mesma. A minha alma, com as lembranças das coisas que eu fiz, os erros que eu cometi no passado, as fraquezas que eu tinha no passado, continuam na minha memória. Então nós estamos nesse processo de transformação que é renovar a nossa mente na palavra e através da palavra sabermos mais sobre quem nós somos agora em Cristo Jesus. Sabermos mais sobre a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Então quando eu falo que nós estamos livres do pecado, eu não estou falando que nós não somos tentados. Eu não estou falando que pensamentos antigos de coisas que nós vivemos no passado não venham sobre nós, tentando nos levar a fazer aquilo que um dia nós fizemos. Estou falando que eles vêm. Só que a questão é que nós morremos para esses sentimentos, essas práticas, que antes nos conduziam a viver daquela forma, porque a nossa natureza era pecaminosa, a natureza que recebemos de Adão pecaminosa, então essa natureza já acompanhava esses pensamentos tortos. A gente vê crianças, cara, bebezinho, você pegou isso, meu filho? Não, com o brinquedo aqui atrás, ó. Cara, quem ensinou a criança a mentir? Ninguém. Pô, é da natureza pecaminosa, já vem do homem, sabe? Pô, bate. Outro dia o Joshua me deu um tapão na orelha que eu não vi nem de onde que veio aquilo. Ficou chiando a minha orelha. Eu olhei até para Nanda assustado, eu falei, não sabia nem o que fazer. Cara, natureza humana. Natureza humana. Não nasceu de Deus ainda, está conhecendo Jesus através da nossa vida, conhecendo o Espírito Santo, mas a natureza humana levava a gente a fazer aquelas coisas que a gente fazia sem nem saber o porquê que estava fazendo. A gente simplesmente fazia. A criança não sabe por que está mentindo, por que está me dando um tapa na orelha. Ele não sabe por que ele está fazendo isso. E o homem separado de Deus era a mesma coisa. Agora a gente nasceu de novo, a gente tem um novo Espírito, o Espírito de Deus habita em nós. E como a gente falou no domingo passado, a obra dele é fazer o quê? Ei, tu morreu para isso, cara. Você morreu para isso. Você já foi liberto disso. Você não é mais assim. Você tem uma nova natureza, liberto de tudo que antes te escravizava e te fazia mal. Amém, gente? Segunda palavra, o que leva o homem ao arrependimento? Romanos 2,4. Ou você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. Olha só, segundo a palavra, se eu quero contribuir para que os membros da nossa igreja vivam cada dia mais uma vida reta, longe daquilo que fazem mal a eles, o que eu tenho que pregar não é o cajado na cabeça deles, falando você tem que se santificar, vamos se sacrificar para a gente ser melhor. Segundo a palavra, o que eu tenho que pregar para a nossa igreja, para que a gente viva cada vez mais a vida que Deus tem para a gente, é pregar sobre a bondade de Deus. Ô, gente, isso é tão claro. A Nanda às vezes me pede para fazer tanta coisa em casa, gente, e eu fico procrastinando. Às vezes eu esqueço mesmo. E já teve várias vezes que ela, cara, pelo amor de Deus, pô, tu não... Cara, quanto tempo que já tem isso? E aí, quando ela falava desse jeito, eu falava, vai ficar mais uma semana. Ela é uma mulher de Deus, e Deus dá sabedoria à minha esposa,
E aí ela, amor, você é tão maravilhoso. Que homem incrível que você é. Você é maravilhoso, meu amor. Então, só para te lembrar, daquele quadro que precisa colocar lá, quando você puder. Tá? Se precisar de ajuda, conta comigo. Vamos lá. Se tu tiver um tempinho agora, vamos lá junto fazer isso. Claro, meu amor. É a bondade que leva o homem ao arrependimento, meu irmão. Não tem jeito. Nos nossos relacionamentos, quanto mais a gente vai gritando que isso que tu fez errado, cara, isso gera mais raiva e a pessoa deixa de fazer mais ainda aquilo que ela tem que fazer. Agora, quando tu é gracioso, cara, tu vacila com alguém e tu fala, cara, me perdoa. Mano, tu tá perdoada. Lógico. Eu te amo, cara. Jesus me amou, como que eu não vou te amar? Isso não constrange, gente? Constrange num nível que tu fala, cara, a última coisa na minha vida que eu posso fazer é vacilar com essa pessoa. Cara, ela é tão boa, pessoa tão maravilhosa. Faz sentido isso, gente? Segundo a palavra, e segundo o que a gente acabou de falar aqui, faz sentido que a bondade nos faz mudar. O sacrifício já gera um monte de sentimento na nossa vida. E quanto mais eu me esforço para ser perfeito, mediante um esforço pessoal e sacrifícios pessoais, mais crítico eu sou com aqueles que não estão se esforçando como eu um dia me esforcei. Gente, é uma bola de neve de um ambiente horroroso. Posso ouvir um glória a Deus pela Nova Church? Ai, gente. O que cremos sobre santidade? João 17:17. Jesus fala para o Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós cremos que a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, conhecendo Jesus, conhecendo o nosso caráter em Cristo Jesus, conhecendo a obra que Ele fez na nossa vida, quando Jesus ele fala, santifica-os na tua verdade, cara, isso é uma obra dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo agindo no teu interior, mediante a palavra, a leitura da palavra, te revelando quem você é. Cara, as coisas que tu fazia no passado, tu era nervosão, ei, deixa eu te falar que agora tu tem a paz que excede todo entendimento, irmão. Tu tem a paz de Deus habita no teu coração. Ei, eu estou contigo, você consegue, vamos, sabe? É o Espírito de Deus nos santificando, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus em pensamentos, palavras e ações. Nós, da Nova, cremos e pregamos que todo tipo de prática fora do propósito ao qual nós fomos criados vai levar o homem à destruição. Gente, todo mundo classifica mentira, né? Mentirinha. Vamos na festinha lá do fulano, tô com uma enxaqueca. Mentira, gente. Tem gente que fala que é só uma desculpinha, diminuindo a mentira. É mentira. Não é desculpinha, é mentira. Cara, mentira desacredita o homem. As pessoas que são pegas em pequenas mentirinhas, as pessoas deixam de acreditar nelas, cara. E isso é terrível. Ninguém mais quer fazer negócio contigo, ninguém te chama para mais nada, porque, cara, tu não honra com aquilo que tu falou. Termina dando ruim. Mas o que a gente está falando, gente, é destruição natural. Amém? Na destruição dessa nossa vida aqui. E eu quero dar... o Fragalha, ele tem um exemplo muito bom que ele sempre fala, né? Que uma vez me perguntaram para ele, pastor, quem fuma vai para o céu? Ele falou, vai até mais cedo. Vai chegar antes da gente. Porque a pessoa não vai para o céu ou não deixa de viver por aquilo que ela faz. Ela deixa de receber salvação por aquilo que ela crê.
Se ela não crê em Jesus, cara, ela está abrindo mão de receber a salvação do autor da vida, que só Ele pode dar. Se tu não crê naquele que deu a vida, tu não recebe aquilo que Ele tem. Mas se tu crê e tu fuma, tu vai para o céu, só que vai antes da gente. Vai chegar lá antes. Olha o exemplo de 1 Coríntios 5:1. É uma história pesadíssima, 1 Coríntios 5:1, mas é muito interessante. Conta a história de um homem que estava tendo relação sexual com a mulher do pai dele. Olha que doideira. Seguinte, ó, de toda parte se ouvem, Paulo falando para a igreja. Gente, olha só, tá todo mundo comentando, tá o mó burburinho, mó fofocaiada, sobre a impureza entre vocês. E uma espécie de imoralidade que não se observa nem no meio dos pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Meu Deus! E ainda estáis cheios de arrogância? Não deveis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em nome do Senhor, do nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, entregue este homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Meu Deus! Cara, isso é a maior prova de que, segundo a palavra, segundo o apóstolo Paulo, o cara estava cometendo o que nos dias de hoje, não vou botar porcentagem de igrejas, gente, mas em muitos lugares iam falar, certamente essa pessoa não está salva. E mesmo esse cara praticando o que estava praticando, cheio de arrogância, Paulo falou, gente, tira ele do meio de vocês, esse cara está causando problema pra caramba, e faz o seguinte, entrega ele a Satanás, para que o corpo dele morra, mas a alma dele está salva, o espírito dele está salvo. Essa é a maior prova, cara, que a salvação é pela fé. E também é a maior prova que quando a gente faz aquilo que é contrário ao propósito ao qual nós fomos criados, isso nos leva à destruição, cara. Estão entendendo isso? Pelo amor de Deus, gente. Tem gente que fala, pô, a nova é pró-pecado. Cara, o pecado leva à destruição do homem. Tudo aquilo que a gente faz contrário ao plano de Deus para as nossas vidas leva o homem à destruição. Não tem para onde correr, gente. Porém, estamos salvos. Porque nós cremos em Jesus. Amém? E tudo que Ele quer nos levar é a esse entendimento claro de que na cruz do Calvário a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga. Porém, tudo aquilo que a gente faz de errado ainda geram consequências para a gente aqui nessa terra. Amém, gente? Efésios 2:8, eu leio sempre, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus e não por obras para que ninguém se glorie. Nada do que você faz de certo te dá a salvação, porque nós recebemos a salvação quando cremos que a morte de Jesus foi o pagamento pelos nossos pecados. Da mesma forma, tudo o que você faz de errado não tira de você a sua salvação, porque você recebeu a salvação quando acreditou que a morte de Jesus foi o pagamento pelos seus pecados. Amém, gente? Como que nós na Nova lidamos com o pecado? Da mesma forma que o Espírito Santo lida com isso, sempre lembrando uns aos outros quem nós somos em Cristo. Cara, tu não é mais assim, meu irmão. Tu não precisa mais viver dessa forma. Tu foi liberto disso. Tu tem o Espírito de Deus em você. Tu tem que acreditar nisso, cara. Tu tem que acreditar nessa tua nova natureza. Saber quem você é em Cristo Jesus. E a gente instrui a igreja da mesma forma que Paulo fez. Paulo, ele sempre começava suas cartas lembrando quem os crentes eram em Cristo. Mesmo as igrejas cheias de problemas, como a de Corinto, como a gente acabou de ver, ele chamava a igreja de os santos. Em 1 Coríntios 1, do 2 ao 4, ele começa dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto,
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Os caras estavam na orgia, irmão. E Paulo chamava eles do que eles eram em Cristo Jesus. Ei, desperta para isso, desperta para quem você é. Efésios 1:1, aos santos que estão em Éfeso, os fiéis em Cristo. A igreja de Filipe, ele fala todos os santos em Cristo Jesus, os que estão em Filipos. Colossenses 1:2, ele fala aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Antes de corrigir, Paulo lembrava, vocês são santos em Cristo. Ele os chamava pela identidade, não pelo erro. Meu Deus, cara, isso é tão profundo. Chamar pela identidade, não pelo erro. O que a gente precisa fazer com o outro não é acusar, apontar o dedo. Essa é a obra do Satanás. O que a gente tem que declarar um para o outro, cara, tu é filho amado. Você é cheio do Espírito Santo, cara. Você com o Espírito Santo pode ser, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nele você pode todas as coisas. Você é capaz de todas as coisas. Essa é a nossa nova natureza. A correção de Paulo não era baseado em vergonha, mas em lembrar quem eles eram em Cristo. Romanos 6:8 ele diz, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, nós também vivamos uma nova vida. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Paulo nunca pregava colocando um peso sobre a igreja. Ele ensinava que a santidade era uma obra de Deus em nossas vidas e que isso era fruto da vida de Cristo em nós. 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Essa é uma obra de Deus em nós. Que todo o espírito, a alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10:10 diz, nessa vontade é que fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Nós fomos santificados mediante ao sacrifício de Jesus. Não tem como nós sermos mais santificados do que já somos. No nosso espírito, a nossa alma está nesse processo de transformação, aprendendo quem nós somos. Amém, gente? Gálatas 20:22, já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não sou mais eu quem vive, e sim Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Colossenses 3:1-4 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantendo o pensamento nas coisas do alto e não mais nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém, gente? O desejo do nosso coração é que os membros da nossa igreja sejam maduros, que saibam aquilo que é bom e o que não é bom para nós. Amém? Que estejam sensíveis à voz do Espírito Santo, revelando no teu interior quem você é, a obra da cruz de Jesus por você, sobre a sua nova natureza. Esse é o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração é que os crentes da Nova Church não fiquem perguntando, pastor, você quer pecado? Pelo amor de Deus. O desejo do nosso coração é que os membros da Nova Church sejam guiados pelo Espírito em todo o tempo,
sabendo da obra perfeita, consumada de Jesus a nosso favor, em quem Ele nos tornou. Amém, gente? Por que disso tudo? Para que a gente possa viver a plenitude de vida que Ele tem pra gente. Amém? Para que a gente não seja mais levado por engano de achar que as nossas obras são os nossos sacrifícios, é o que eu faço que faz com que Deus me abençoe. Não, Ele te abençoa porque Ele é bom, porque Ele te tornou filho amado. Vocês são incondicionalmente amados, são aceitos pelo Pai. Ele ama cada um de nós, não pelo aquilo que a gente faz, mas por quem nós somos. Amém, gente? Que nenhum de nós nunca mais sejamos levados por qualquer vento de doutrina, dizendo que a gente tem que fazer isso e aquilo para receber alguma coisa de Deus, mas que a gente saiba todos os dias da nossa vida que em Cristo Jesus nós já recebemos a plenitude de vida. Amém, gente?